Atenção leonino, atenção leonina, meu sol. O problema do leão não é querer ser visto, é performar tanto que a pessoa real nunca é abraçada. Você brilha até quando está exausto, exausta por dentro. Sempre com a postura certa, o sorriso certo, a resposta certa. Isso funciona bem em público, mas custa caro quando as luzes se apagam e ninguém mais está olhando para aplaudir. E alguém está vindo em direção a você, nas próximas 72 horas, atravessando o próprio caminho até aqui. No dia 18 de julho, Urano e Plutão formam um trígono raríssimo, uma configuração que o céu não repete há mais de 100 anos. Esse tipo de trânsito não pede performance nenhuma de você, ele só pede presença, aberta, sem defesa. Isso abre um caminho através da névoa que andava cobrindo seu coração. Presta atenção aqui, com muita calma. O que muda não é só quem chega, é o quanto você vai deixar essa pessoa te ver por inteiro. Isso já se formou antes, de outras formas, com outras pessoas ao longo da sua vida, mas nunca exatamente desse jeito, com esse céu específico se movendo. Meu sol, existe um hábito antigo seu que parece confiança, mas às vezes é fuga disfarçada de intimidade. Você entra em qualquer sala já brilhando, já sabendo qual versão de você vai aparecer ali. A versão engraçada, a versão forte, a versão que resolve tudo sem nunca vacilar na frente de ninguém. Cada sala recebe uma versão diferente, cuidadosamente ajustada, mas nenhuma delas é exatamente inteira. No amor, isso aparece de um jeito simples. Você vira o farol de todo o relacionamento que você tem, guiando o outro através da névoa, sempre com luz forte, guiando tão bem que ninguém percebe uma coisa: o quanto você mesma está perdido, perdida atrás de toda aquela luz. Nem você mesmo percebe, na maior parte dos dias, porque manter a luz acesa virou automático, mas nunca deixa ninguém chegar perto bastante para ver a costa rochosa por trás do farol. Você pisa em ovos com o próprio cansaço, fingindo que ele não existe. O sol é sua essência, quem você é por dentro, e ele está pedindo descanso nessas próximas 72 horas. Você já notou que ilumina todo mundo, menos o próprio caminho de volta para casa? Todo mundo sabe o caminho até você, mas você mesma, se perde tentando voltar para a própria essência. Mas tem uma pegadinha. Um farol que nunca apaga, também nunca dorme. E quem nunca dorme, cedo ou tarde, apaga sozinho, sem escolha nenhuma. É melhor escolher a própria pausa do que esperar o colapso decidir por você. Uma pausa escolhida é descanso, uma pausa forçada é quebra. E quebra dói muito mais do que qualquer descanso jamais custaria. Você bem direto contigo. Esse padrão vem de longe. Você aprendeu que parecer pequeno, pequena, era perigoso. Que qualquer fragilidade podia fazer você desaparecer aos olhos dos outros. Talvez isso tenha vindo de comparações constantes, de precisar se destacar para ser notado, notada, dentro de casa ou fora dela. E o brilho virou a única moeda de valor que você aprendeu a usar. Isso deixou uma marca funda. Você virou a luz mais forte do cômodo. Mas ninguém pergunta quem ilumina você quando o cômodo esvazia. E quando todo mundo vai embora, sobra só você. Sozinho, sozinha, com a própria escuridão para encarar sem plateia nenhuma. Você leva tudo nas costas, sozinho, sozinha, mesmo brilhando para os outros. O que chega nessas 72 horas tem nome. Alguém que já está a caminho, atravessando a própria névoa. Uma pessoa que talvez esteja tão cansada de performar quanto você, só que ainda não teve coragem de admitir isso em voz alta. Vênus, o planeta dos vínculos, favorece esse encontro se aproximando. Ela suaviza qualquer atrito que pudesse atrapalhar essa chegada, abrindo caminho para uma conversa mais fácil do que você imagina. Isso ativa uma armadilha do arquétipo de leão. Você não performa tanto por vaidade pura. Você performa para nunca precisar mostrar a versão apagada de si. Essa versão que fica sozinha no vestiário, depois que o show termina e as luzes se apagam de vez, sem nenhuma plateia para testemunhar o silêncio que vem depois do aplauso. Você acha que brilhar tanto te protege,
mas só te deixa isolado, isolada, no topo de um farol vazio. Escuta isso com calma. Essa fase pede uma cura bem específica, não a de brilhar mais forte para essa pessoa, a de deixar a luz baixar, só um pouco. Baixar o suficiente para o próprio corpo sentir alívio, o alívio de não precisar performar por um instante sequer. Isso aparece, sabe, naquela vez que você riu alto de uma dor que doía baixinho, ou naquela mensagem que você respondeu com piada, para não parecer carente, sempre transformando o desconforto em graça, porque graça é mais fácil de mostrar do que dor real. Você faz vista grossa para o próprio cansaço, ano após ano. Você já sentiu que esqueceu qual é o seu próprio propósito? Não o de ser admirado, admirada o tempo inteiro. O propósito de ser amado, amada, sem precisar performar nada. Esse propósito fica esquecido debaixo de tanto aplauso acumulado, camada sobre camada, até quase sumir de vista, como uma semente enterrada fundo demais debaixo de terra pesada. E aqui fica desconfortável. O chão, que sempre pareceu tão firme debaixo de você, anda balançando. Não porque algo quebrou de fato, mas porque uma parte sua está cansada de segurar tudo sozinha, sem ajuda nenhuma. Olha só, vamos falar de datas, porque o céu está desenhando algo bem concreto. Desde o início de julho, Mercúrio segue em movimento retrógrado. Isso não é atraso, é escudo. É tempo de revisão interna antes de qualquer palavra definitiva. Use esse tempo para ensaiar, sozinho, sozinha, o que você realmente quer dizer antes de precisar dizer na frente de alguém. No dia 18 de julho, o trígono entre Urano e Plutão se fecha de vez. 2 planetas fluem em harmonia. Graça se abre num ponto raro do céu. Esse é o tipo de trânsito que não pede esforço, só presença. Ele já está trabalhando a seu favor, mesmo sem você fazer força nenhuma para isso acontecer. Isso pode aparecer como uma mensagem que você não esperava, ou uma vontade repentina de contar algo que você nunca contou a ninguém, talvez uma memória antiga, ou um medo que você guarda com todo cuidado, longe dos olhos de qualquer plateia. Pode aparecer também no trabalho, engolindo aquela cobrança injusta, mesmo sentindo que hoje seria diferente. Você segura a onda há tanto tempo que nem lembra outro jeito de viver. Um jeito onde você também tem permissão. Permissão de reclamar, de cansar, de simplesmente não dar conta. Você tem sentido esse chão balançando de um jeito novo essa semana? Talvez numa conversa que pareceu mais séria do que o normal, ou numa vontade repentina de cancelar planos. Ficar em casa, sozinho, sozinha, sem explicar porquê, só sentindo que precisava desse espaço só seu. Não é sobre performar melhor para merecer essa chegada, é sobre parar de performar, só isso. Se você é de quem fica firme por todo mundo e nunca desaba em paz, isso é urgente nessas 72 horas, antes que essa chance de ser visto, vista, passe batida. Envia isso para outro ou outra leonino ou leonina que fica firme por todo mundo e nunca desaba em paz. Alguém que também precisa ouvir que descansar não é fraqueza nenhuma. E se você continuar só performando, sabe o que acontece? Essa pessoa chega, mas encontra só o brilho, nunca você. Ela vai embora achando que conheceu alguém incrível, sem nunca saber que existia uma versão ainda mais rica, escondida atrás daquela primeira impressão brilhante. Netuno, o planeta dos sonhos, ainda cobre parte do caminho com véu. Isso pode confundir sinais que pareciam claros até ontem. Não force clareza total agora. Deixe alguns detalhes ficarem embaçados por mais alguns dias, sem pressa de entender tudo de uma vez, confiando que a névoa também tem seu próprio tempo para clarear sozinha. Eu vi isso acontecer com uma pessoa leonina que eu li há anos. Essa pessoa recebia elogios o tempo inteiro, mas sentia uma solidão funda por dentro, mesmo cercada de gente em quase todas as fotos. Quando finalmente mostrou a versão cansada de si, foi amada. Amada com mais profundidade do que a versão brilhante jamais tinha sido. Você reconhece esse padrão de brilhar tanto que ninguém vê o cansaço por trás? Talvez você já tenha feito isso com várias pessoas diferentes. Sempre a mesma peça, o mesmo figurino, o mesmo sorriso de palco.
E cada uma dessas pessoas foi embora, ou ficou, sem nunca conhecer quem realmente mora atrás da cortina, mesmo depois de anos de convivência próxima. Presta atenção nessa parte. Existe uma força real do outro lado desse farol. Marte, o planeta da coragem, pede uma ação pequena nessas 72 horas. Não um discurso grande sobre seus sentimentos. Só uma frase simples, dita sem performance nenhuma. Talvez seja só admitir, em voz baixa, que um dia difícil foi mesmo difícil, sem transformar isso numa piada para aliviar o clima. O firmamento mostra esse caminho com clareza rara agora. Quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Leão sente esse chamado com força redobrada, como se o próprio céu estivesse pedindo, gentilmente, para você descansar da própria performance por um instante. E você percebe isso, né? Essa vontade de ser visto, vista, sem precisar merecer com um espetáculo. Essa vontade sempre esteve lá, só que abafada pelo hábito de sempre entregar mais do que o necessário. Sempre um passo além do que qualquer situação realmente pedia. Isso não significa apagar quem você é. Significa deixar a luz existir sem precisar provar nada o tempo todo. Uma luz que só existe para ser admirada, cansa. Uma luz que também descansa, essa sim dura para sempre. Pensa numa vela acesa dia e noite, sem pausa nenhuma. Ela derrete rápido demais, gasta rápido demais. E no fim, apaga sozinha, sem ninguém perto para ver. Já uma vela que às vezes descansa, protegida do vento, dura para atravessar noites inteiras, iluminando quando realmente importa. Você acha que baixar a luz é fraqueza. Mas quantas vezes o brilho demais já afastou quem realmente importava? E agora, meu sol, chegou a hora da escolha. Você vai continuar sendo só o farol, guiando todo mundo de longe? Ou vai, nessas 72 horas, deixar alguém chegar até a Costa Rochosa? Essa escolha não precisa ser grande nem dramática. Pode ser só uma noite, uma conversa, um instante em que você decide não performar por 5 minutos inteiros. A armadilha do seu signo nunca foi querer brilhar, foi usar o brilho para nunca precisar mostrar a parte apagada. Isso significa que, em toda festa, em toda reunião, em todo encontro importante, uma parte de você fica de fora, escondida atrás da cortina, torcendo para ninguém perceber que ela existe. E essa parte também merece um lugar ao sol, não só a versão editada para o público. Isso não é só sobre você. Está acontecendo com vários leoninos agora, ao mesmo tempo, em cidades diferentes, em histórias diferentes. Todo mundo com o mesmo hábito de brilhar demais e mostrar de menos, na mesma época do ano. Quanto tempo você tem levado esse cansaço de performar nas costas, achando que era só personalidade? Talvez desde muito antes dessa pessoa específica se aproximar de você. Talvez desde a primeira vez que alguém aplaudiu a performance e esqueceu de perguntar como você estava por dentro daquele brilho todo, deixando essa pergunta sem resposta por anos e mais anos. Aqui está o que é real, dito com todo o carinho que você merece. Você não veio a esse mundo só para brilhar para os outros. Você veio para ser abraçado, abraçada, também na versão sem luz nenhuma. Isso pode assustar, porque parece que sem o brilho não sobra nada de interessante. Mas é exatamente o contrário. É debaixo do brilho que mora a pessoa mais interessante de todas, a que ninguém ainda conheceu por completo, esperando pacientemente por uma chance de finalmente aparecer. Enquanto você continuar só performando, essa pessoa vai continuar vendo só a superfície. Ela nunca vai saber do cansaço porque você nunca mostrou. E como alguém pode amar uma parte que nunca foi apresentada? O amor não adivinha, ele só recebe o que é oferecido, nada além disso, por mais que ele deseje mais. Isso não é falha sua, isolada. Está acontecendo com vários leoninos agora. Os astros apontam a mesma direção para o signo inteiro, pedindo a mesma coisa. Parem de brilhar tanto para fora.
E comecem a acender uma luz interna também. Uma luz que não precisa de plateia para existir de fato dentro do peito. Você não é o único, a única sentindo isso. Eu tenho lido isso a semana toda, em cartas diferentes, sempre a mesma dor por trás do mesmo brilho. Se você cansou de performar quando ninguém está olhando o essencial, comenta: eu descanso, agora, enquanto essa sensação ainda está fresca. Antes que essas 72 horas passem do mesmo jeito de sempre. Aqui está um ritual simples, leva menos de 2 minutos do seu dia. Hoje, na frente do espelho, sem sorriso ensaiado, olha nos próprios olhos. Não precisa arrumar o cabelo antes, nem ajustar a postura, nem pensar em como ficaria bonito numa foto. Só olha, do jeito que está agora, cansado ou cansada, real, sem edição nenhuma. Diz em voz alta uma frase: eu também posso ser visto, vista, cansado, cansada. Não precisa performar nem essa frase. Deixa a voz sair do jeito que sair, mesmo trêmula, mesmo baixinho, mesmo sem a firmeza que você costuma usar em qualquer outra frase importante. Só precisa dizer ela devagar, sem plateia nenhuma. Repete isso amanhã, se precisar, e depois de amanhã também. Não é sobre acertar de primeira, é sobre criar o hábito de se ver antes de esperar que outra pessoa veja. Esse hábito, feito todo dia, muda a relação que você tem com o próprio reflexo, aos poucos, sem pressa nenhuma, sem cobrar de si mesmo, de si mesma, um resultado imediato. Você topa fazer isso hoje, mesmo que pareça estranho no começo? A estranheza passa rápido. O alívio de finalmente se ver, sem edição, costuma durar bem mais. E aqui vai o que eu quero que você leve para as próximas 72 horas. Esse hábito de brilhar o tempo inteiro começou muito antes dessa pessoa. Começou na primeira vez que parecer pequeno, pequena, custou caro demais. Talvez tenha sido uma infância onde só o brilho era notado, nunca há dúvida por trás dele. Talvez tenha sido um comentário, uma comparação, um momento em que ficar em segundo plano pareceu perigoso demais de repetir, gravado fundo na memória como uma regra a seguir para sempre. E você jurou nunca mais deixar ninguém ver essa parte. Mas o preço de nunca mostrar é nunca ser realmente conhecido, conhecida. É viver cercado, cercada de gente que aplaude, mas não conhece, que admira, mas não abraça, que celebra a versão de palco, mas nunca encontra a pessoa real por trás dela. As pessoas amam a sua luz, mas amor de verdade também quer conhecer a sombra que toda luz projeta. Ninguém pode amar por completo uma pessoa que só mostra metade de si. E a metade escondida também merece ser amada, não só suportada em segredo. O farol que você é precisa de vez em quando deixar a luz baixar, para alguém enfim enxergar a costa por trás do brilho, com todas as pedras e rachaduras que ela também tem. Uma costa completa, não só uma imagem editada para impressionar. Quem só vê de longe sem nunca desembarcar por completo. Meu sol, que você seja amparado, amparada, como ampara os outros. Que essas 72 horas te encontrem sendo visto, vista, não só admirado, admirada. Que a diferença entre as duas coisas finalmente fique clara para você. Admiração vem de fora, mas ser visto vem de dentro, de quem escolhe abrir a própria porta. Essa pessoa já está a caminho, atravessando a própria névoa também, com as próprias dúvidas, o próprio cansaço escondido atrás de um sorriso educado. Talvez ela também tenha medo de mostrar a parte apagada de si. Vocês dois atravessando névoa parecida, no mesmo momento exato, sem saber ainda quanto disso os dois têm em comum. E o que muda tudo no amor não é o brilho que você mostra, é a luz baixa que você finalmente permite. O momento em que o farol descansa e deixa a costa aparecer. Você é sol, e o sol também se permite poente. Todo poente é seguido de um amanhecer novo, mais suave, mais verdadeiro. Isso não é fim, é ciclo. E todo ciclo que respeita a própria pausa fica mais forte na volta. O sol se põe todos os dias, sem exceção, sem pedir desculpas a ninguém por isso.
E ninguém acha isso fraqueza. Todo mundo espera o poente com a mesma admiração de sempre. A mesma admiração que espera o nascer do dia seguinte. Se você chegou até aqui, segue o canal.